Boa noite, aqui é a Maida, sou psicóloga, trabalho com sonhos, com as narrativas dos sonhos e hoje nós vamos conversar sobre a sabedoria do sonho. Ô Rosângela, tudo bem? Boa noite. Beijinho, Rosângela. Bem-vinda, Rosângela. Hoje nós vamos conversar, né, sobre a sabedoria dos sonhos, como encontrar essa sabedoria. Boa noite, linda. Oi, Julinha. Beijo, Julinha. Beijo. Antônio, bem-vindo. Bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre todas as semanas, né? Segunda-feira a gente fala sobre um tema, sobre os nossos sonhos. E aí, dessa forma, nós vamos aprendendo, vamos interagindo, né, com essa força, com essa sabedoria que vem da nossa alma, vem de dentro de nós. Né? Nosso inconsciente contando histórias da própria nossa vida. E a gente vai aprendendo, vai descobrindo. Né? Muito legal, bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante também, sobre as emoções mais frequentes nos sonhos, por que elas vêm, como nós vamos usar essa sabedoria, né, essa força interior. Oi, Jurema, tudo lindo? Tudo bom, Jurema? Beijo, Jurema, tudo bem? A Júlia, a Rosângela, o Antônio, a Jurema, estão sempre, né, todas as semanas. Que legal, obrigada. Vocês dão brilhos à minha live aqui, né? Onde a gente conversa sobre sonhos. Vamos fazer um bem interativo, vocês podem fazer todas as perguntas que quiserem, as dúvidas. Se caso eu não souber, eu vou ver, com certeza eu posso responder, mas vamos ver, que de repente os sonhos eles são tão complexos, né? Eles são cheios de, né, de coisas maravilhosas, nós trazendo, né, as nossas dúvidas. Que bom! E é muito bom saber que você está aí, desse outro lado, né? Que bom a gente poder se encontrar, falar todas as noites. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais pessoas entram, para a gente poder começar. Se alguém que já quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo, né? Nós podemos ir interagindo sobre esse tema. É um tema que eu amo de paixão, faz muitos anos, são mais de 30 anos, tem muito mais de 30 anos que eu analiso meus sonhos, estudo os sonhos, né? A gente tem que aprender a linguagem, né? A sua linguagem, porque na verdade é uma linguagem abstrata. Maurinho, beijo, Mauro! Bem-vindo! Bem-vindo, beijo! Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria e as forças do sonho, né? E como eles podem nos ajudar. A gente sonha todas as noites, embora em alguns momentos a gente não lembre. E eu quero aproveitar até responder umas perguntas sobre, lá no link da bio, tem uma pesquisa que eu faço algumas perguntas para vocês, de que assunto que vocês gostariam que eu pudesse expor, ou alguma pergunta que eu pudesse responder. E lá tem, perguntar, por que a gente esquece de nossos sonhos, né? De repente eu poderia até ir respondendo, né? É normal a gente esquecer dos nossos sonhos, porque a nossa memória não consegue guardar tudo. Nós não guardamos, nós esquecemos, nós não lembramos de muitas coisas de quando nós éramos criança, nós não lembramos de quando nós nascemos. Então tem muita coisa, porque a memória ela não consegue abarcar. E os nossos sonhos, os pesquisadores também viram que de repente quando a gente sonha, o nosso cérebro faz uma faxina, né? Faz uma limpeza com que não sobrecarregue. Né? Então, há várias coisas assim, ó. Muitas vezes nós temos medo dos nossos sonhos e por ter medo de nossos sonhos a gente acaba esquecendo. Muitas vezes a gente não dá valor para eles, então o inconsciente capta que a gente não está interessado na sua mensagem, mas nós temos que estar, sim,
atento, interessado às suas mensagens, para com que a gente possa lembrar. Só que é o seguinte, o importante é com que a gente tenha o nosso diário e que a gente possa escrever os nossos sonhos, para com que a gente possa identificar como é que se apresenta, que tipo de problema que cada personagem do sonho ele se apresenta no sonho, e aí a gente vai podendo descobrir numa série de sonhos. Nós vamos podendo descobrir o tema principal de cada sonho, e porque se eles se repetem ou se eles não se repetem. Oi, Aninha! Beijo, Aninha! Tudo bem? Aqui eu estou só respondendo uma pergunta que foi feita sobre os sonhos, porque nós esquecemos, né? Quem é mais extrovertido, geralmente, vai esquecer mais os seus sonhos, porque ele está voltado muito para fora. O introvertido, ele realmente vai lembrar dos seus sonhos, porque ele está voltado muito para o seu mundo interior, né? E aí assim nós estamos lembrando, então esquecemos, mas o importante, quando a gente anota, o inconsciente, ou logo que acorda, fica tentando lembrar das imagens, de como é que foi o sonho. O inconsciente faz a leitura de que nós queremos ouvir sim as suas mensagens. Então, respondendo à pergunta da pesquisa, que eu deixei lá no link da bio, que se vocês quiserem ir lá depois e responder para mim, com certeza, depois em outra live eu vou respondendo, né? Teve uma outra pergunta que também foi falada sobre o que são os sonhos, né? Mas o que são os sonhos, né? Mas aí eu vou deixar para responder o que são os sonhos para o final da minha... Eu só respondi essa aqui, porque nós esquecemos no sonho no início, e vou deixar a outra para o final, porque aí a gente já pôde, se já puder ter uma visão melhor sobre o sonho. Então, faça as suas perguntas, vamos fazer a nossa live bem interativa, e aí depois eu vou responder no final, porque aí nós temos 2 sonhos. Porque o que é importante? O importante é que eu fale um pouquinho sobre sonhos, e depois eu trago uma parte prática sobre sonhos, que é uma análise de um sonho que a gente possa ir avaliando, que no momento que a gente vai avaliando, e vocês vão observando, e que eu vou falando, e que a própria sonhadora também faz a sua análise, vocês vão aprendendo a fazer a análise de vocês. Entendeu? Cada sonho. Pegue um sonho de vocês aí que está lembrado, que não esqueceram, o que está bem fresquinho na memória de vocês, o que tiveram ontem, com que a gente possa ir podendo avaliar. Aninha, o teu sonho aquele teu sonho da árvore dourada foi maravilhoso na live passada, Aninha, que você colocou, né? Mas, então, né? Por que eu estou aqui hoje, né? Para ajudá-lo a utilizar a fonte de sabedoria, né? Que o sonho nos mostra, né? Então, os sonhos, eles nos mostram as pistas de como analisar um sonho. Então, e aí nós vamos buscando. Então, cada sonho a gente vai buscando as pistas, as setas que nos levam. Olá, tudo bem? Beijinho. Fernanda? Fernanda? Tá? Então, né? Então, há cada sonho uma riqueza de simbologia, de imagens, né? de símbolos também, diferenciados, objetos, elementos, que nós vamos dando pistas de como nós vamos descobrir essa sabedoria, né? E essa força interior que os sonhos nos dizem, né? As mensagens dos sonhos são uma sabedoria do coração, né? Elas vêm da onde? Elas vêm do nosso mundo interior, elas vêm da nossa alma. É a nossa alma falando conosco, é a nossa essência falando conosco, né? Então elas nos ajudam a entrar, né? Eles nos ajudam a encontrar uma maneira de viver, de trabalhar e de amar, se nós seguirmos as suas narrativas. Toda a narrativa do sonho, você já pensou? Há um estado emocional, há uma situação que o inconsciente manda para o nosso cérebro. O nosso cérebro faz a leitura e cria o enredo, cria os personagens, né? Cria história,
e nos conta durante a noite. E nós passamos a participar ativamente do sonho, né? Nós sentimos as emoções, nós sentimos todas as sensações, né? E nós participamos daquela história. Então eles nos ajudam a gente ver como a gente está no momento que sonha, naquela noite que sonha. Mas a gente sabe que todas nós vivenciamos as emoções. As emoções mais frequentes em nossos sonhos, que geralmente é mais comum e que elas são universais, né? Medo, muitas vezes nós sentimos muito medo nos nossos sonhos, os medos, a raiva, a rejeição, né? O abandono, a tristeza e muitos sonhos também e que nós sentimos toda a sensação de sermos perseguidos, que ali vem todas as emoções, né? Então essas emoções, nós somos vivenciadas, a gente participa dos sonhos, sente como se fosse, quando tu está dentro do sonho, né? Tem um estudioso do cérebro, pesquisador, que ele diz assim, ó, que quando nós dormimos e entramos na fase do sono REM, nós somos puxados, né, para viver aquela história. E aquela história que tem tudo a ver com nós. Fala das nossas memórias, das nossas experiências de vidas e até de experiências de vida de nossos avós, de nossos pais, de tudo isso, né? Então é interessante os sonhos. Então o sonho ele tem um valor. A nossa cultura, geralmente, a gente não valoriza muito os sonhos, porque acha que é bobo, sem nexo. Aquele sonho não quer me dizer nada. Ele diz muita coisa que a gente vai ver em cada sonho que a gente tem, né? Então essas emoções, geralmente, elas são mais frequentes, porque elas fazem parte do drama da vida, dos nossos dramas, daquilo que nós vivemos cada dia, né? E eles vêm para nos manter esse equilíbrio, né? Então, quais são as emoções mais frequentes em nossos sonhos, né? Sentimos tristeza, sentimos medo é muito frequente, né? Medo, a tristeza, o abandono, a rejeição, aquele estado de agitação de quando nós temos nos sonhos que os nossos perseguidores nos perseguem. E que, na verdade, os perseguidores dos nossos sonhos é um aspecto nosso que está distônico, né? Que ele vem para com que a gente possa acertar, elaborar. Quando nós não elaboramos situações durante o dia, aí vem um sonho durante a noite e nos ajuda a elaborar. Por isso que nós temos que dar ouvido aos nossos sonhos, né? Mas os nossos sonhos, que eu falei sobre as emoções, mas o que são os sonhos que eu quero colocar, e também respondendo uma pergunta de pesquisa feita, que eu deixei lá, tem várias perguntas, eu gostaria que vocês fossem lá e pudessem realmente responder, e depois eu trago mais situações, né? Mas o que são os sonhos? Você sabe o que são os sonhos? E a gente sonha toda noite, e o que é isso, né? Então os sonhos, eles são constituídos por elementos de nossa vida, é uma manifestação do inconsciente, não? Estão a serviço da psique como um todo. Os nossos sonhos é uma comunicação com a nossa vida interior, se comunicando com a nossa vida exterior, né? Lá onde uma perguntinha, Aninha, não entendi tua perguntinha. Boa noite, Cristiane, beijinho, você entrou. Então, os nossos sonhos, eles nos mostram a verdadeira realidade interior, né? Como ela se apresenta. Só que eles se apresentam de uma dimensão diferenciada da mente lógica. Então, ela funciona com a mente abstrata, né? Porque o inconsciente, ele trabalha por aí. Nós precisamos, sim, da mente lógica, principalmente do ego, né? Para com que a gente possa decodificar, né? Elaborar aqueles conteúdos. Então nós precisamos ter essa comunicação dessa mente consciente, dessa mente inconsciente, com essa mente consciente, usando o ego onírico. Eu já falei em várias lives sobre quem é o ego onírico,
né? E o ego vigil é esse que me diz que eu estou aqui conversando com vocês sobre sonhos. O meu ego onírico é aquele que age lá no sonho, né? Que o meu ego onírico, que quando nós dormimos, o meu ego vigil dorme. O meu ego onírico se acorda. E aí ele começa a agir. Contar as mais estranhas, mais mirabolantes e mais maravilhosas histórias, né, para nós. Que fala de nós para nós. Então, nossos sonhos, eles são gerados e são criados no inconsciente. E expressam a linguagem da alma. A alma é a nossa essência, a nossa alma falando conosco, né? Com a nossa personalidade, que nós temos as personas. Então, as personas aparecem nos sonhos, a nossa sombra aparece nos sonhos, né? Nossos perseguidores não deixa de ser um lado sombra, é um lado que está distônico da nossa personalidade, né? Então, os sonhos, ele faz parte da natureza e da nossa própria natureza e da nossa própria experiência de como ser humano. Por que não trabalhar com esse conteúdo? Ele é de graça, ele vem todas as noites. Né? Ele vem, nós não pedimos. Nós podemos sim usar a técnica da incubação do sonho. A técnica de incubação do sonho é uma técnica milenar. Que lá no Egito Antigo eles usavam e que hoje a neurociência comprova a técnica de incubação quando você manda uma mensagem para o teu cérebro, para o teu inconsciente e ele te responde à noite pelo sonho. Eles usavam, e lá na época de Esculápio é o rei, era o deus da cura, lá, deus da cura. Então, ele curava, e curava através do sonho. Então, como é que era essa técnica da incubação lá de Esculápio? Hoje nós usamos a técnica de incubação para trabalhar a yoga dos sonhos com sonhos lúcidos, que é um outro tipo de sonho. Tá? Então, havia o Abaton, era chamado o Abaton, o lugar interno onde dormia, onde tinha um tipo de um divã, que eu acho que o Freud se inspirou no Abaton, que é o divã, onde você senta, onde você dorme. Só que lá era um lugar onde tu ia lá para dormir e pedir um sonho, incubar um sonho com relação à saúde, com relação ao negócio, com relação a qualquer coisa, né? Só que para fazer o processo, a técnica de incubação, tinha um ritual. Você ficava em jejum, você não usava o álcool, você não ingeria nada, né? E ia lá para pedir um sonho. Então o sonho lá de Esculápio era muito interessante. Se você sonhasse com Deus do Esculápio, se você sonhasse com um menino, né? E você estava a cura, né? Então tinha isso. Né? Então era muito interessante. Então desde lá, e hoje a neurociência explica de que se você incubar um sonho, ou realmente pedir para a tua mente inconsciente, no outro dia, ou conforme você vai fazendo, você pode ter. Então, para vocês verem que é muito interessante. Então, o nosso sonho é uma expressão da nossa vida psíquica mais profunda. Alguma pergunta, gente? Só estou falando, é importante que vocês possam interagir. Então, se sonhos é uma manifestação do nosso inconsciente, é a expressão da nossa vida mais profunda, psíquica, interna, e ele, expressão disso, e como é que é essa expressão? É através das imagens, através do contexto, através da narrativa do sonho, você vai chegar até encontrar as pistas para te encontrar o que você precisa melhorar, o que você precisa se libertar, ou o que você precisa te fortalecer no sonho. Por exemplo, as emoções positivas você vai fortalecer. Aquelas emoções angustiantes no sonho, nós vamos buscar qual é a causa, qual é a origem, nós vamos fazer um processo de equilíbrio, porque uma das coisas, do objetivo do sonho é ele tem um propósito, e o seu propósito é manter o equilíbrio psíquico. Não? Alguma pergunta?
Vamos ver um pouquinho a nível de sonhos, de um sonho, então, para que a gente possa aprender um pouquinho? Ou alguma pergunta sobre o sonho? Deu para entender o que são os sonhos? Né? Então ele vem do nosso mundo interior. É a comunicação da nossa alma com a personalidade. Né? E se nós formos trabalharmos, vocês viram que a Bíblia foi escrita, muitos os seus escritores, onde eles tinham sonhos e eles relatavam os seus sonhos. Eles tinham visões e as visões vêm do inconsciente. Os sonhos provêm deste mundo interno, onde está toda a nossa riqueza, onde está toda a nossa criatividade, como também está todos os nossos impulsos egoístas lá, né? E está toda a nossa parte também má. Lá tem o todo, lá tem o bem e tem o mal. Nós temos que trilhar o caminho do bem, do bom, né? Nós temos que trilhar o caminho daquele que nós podemos resolver nossos conflitos internos, que os sonhos mostram nossos conflitos internos. Né? E que muitas vezes eles nos mostram nossa angústia, que muitas vezes a gente nem se dá por conta que está angústia. Ai, vai lá, abre a geladeira, vê a geladeira, tenho que comer, como daqui um pouquinho, vou lá de novo. E, vocês entenderam? E aí, o que é? Eu não me dou por conta do que é isto, né? E os sonhos nos mostram, se vocês prestarem atenção nos sonhos, eles vão mostrar o que você está precisando, né? Trabalha as angústias, trabalha a depressão, os sonhos trazem estados depressivos, que são os sonhos padrônicos. Sonhos padrônicos são aqueles sonhos que eles nos dão as pistas de que até nós vamos ficar doentes, que nós vamos ficar até num período mais depressivo, num período mais triste. Então, se você for ver, você pode melhorar, porque você pode deslocar aquele núcleo energético que o sonho te mostra ali em algo melhor, né? Voltar para o seu sonho, fazer exercício de respiração, confrontar cada personagem. Por exemplo, assim, tem uma técnica maravilhosa que quando você sonha, quando nós sonhamos, a gente não tem domínio sobre ele. Você vive a vida no sonho. Você tem uma vida no sonho, uma vida à noite, né? Então, depois você vai pegar o ego vigil, que ele não atua lá, porque é o ego onírico que está atuando, e você vai vai percorrer o teu sonho, percorre o teu sonho, observa nas imagens, na narrativa e tudo, qual é o momento que aquele sonho dá um cliquezinho, esse tá, permanece ali, conecta, confronta, faz o confrontamento com a imagem, sente, percebe, traz aquela sensação física para o corpo e faz o exercício de respiração. Quando você faz aquele exercício de respiração, você libera esse núcleo emocional, o próprio conflito que está no sonho pode ser resolvido, né? Trabalha o sonho e deixa que as coisas se desenrolem, né? Então você vai poder estar trabalhando o teu conflito no sonho. Você vai estar podendo trabalhar qualquer situação. A própria raiva reprimida no sonho, que de repente ela está reprimida, ela não está no meu nível consciente, mas está no meu subconsciente, né? Como fala Freud, né? Então, o conteúdo manifesto é aquele que eu vejo no sonho. O conteúdo latente, o que está latindo para vir à tona, é que está no subconsciente. Vem do inconsciente, fica na beiradinha, e aí você tem que descobrir o que está aqui, o que está por detrás, como ele disse. Mais importante é o que está no bastidores, né? A peça ali, mas o que está lá, ocorrendo lá. E os nossos sonhos trabalham assim. Então, deu para vocês poderem entender como é que a gente pode trabalhar nossos sonhos a nível da técnica de respiração. Por quê? Se o inconsciente ele já mandou aquela situação que não está conseguindo resolver, ou que você não resolveu no dia e que está ali, ele já sabe, porque ele já mandou para o cérebro, e o cérebro já captou a mensagem, já criou o enredo, já criou a narrativa e fez você viver ela. Porque você vive a vida no sonho. Então nós temos que também, não é? Trabalhar com a nossa vida no sonho. Eles nos ajudam. Eu tenho uma experiência, gente, dos meus sonhos. Eu fiz
2 cirurgias, prevenção, já de prevenção pelos sonhos, tá? Claro que eu tenho uma história, sonho, né? Rosângela, vamos ver uma pergunta da Rosângela? Os sonhos podem atrapalhar a qualidade de nosso sono? Sim, sonho, porque quando nós temos um pesadelo e que ele é muito forte, geralmente a gente se acorda, tá? Por que a gente se acorda, Rosângela? Porque quando a gente entra no epílogo da emoção forte que o sonho quer que trabalhe, a nossa psique, a nossa mente tem um mecanismo de proteção. Tu te acorda, tu acorda. Ai, que bom, só um sonho, né? Ai, não é verdade, é um sonho, tá? Mas tudo bem, tudo aquele enredo ali, né? Tá no imaginário e tá com o inconsciente que te pega uma peça para te dizer, te acorda. Olha isso aí que está acontecendo. Trabalhe isso, veja, olhe, dê ouvidos. Sim, ele pode tirar até nosso sono e a gente não conseguir dormir, porque pode ter um medo forte, teu coração está acelerado, você está suando, né? Porque o conteúdo emocional é muito forte. Mas se o inconsciente mandou esse conteúdo emocional para o cérebro e ele interpretou, decodificou e criou todo aquele cenário. Olha que maravilha isso, né? E te manda. Agora você vai deixar assim? Não. Vamos ver o que é isso. Só em a gente escrever, a gente ficar lembrando de manhã do sonho, você já movimentou a energia do sonho. Quando a gente movimenta essa energia, ela já flui. Ele já é um pouco terapêutico. Claro que você não limpou o núcleo emocional. O importante é que você limpe esse núcleo emocional, né? Porque você vai ter uma vida mais livre, né? Vai ver uma vida mais feliz, tanto no trabalho, né? Tanto em todas as áreas da tua vida, nos teus relacionamentos, porque você, aquela pressão que estava do inconsciente, porque o inconsciente faz pressões, o inconsciente é como um labirinto, né? Aí você tem uma pecinha, mais outra pecinha, mais outra pecinha, outra pecinha, e as coisas vêm dessas pecinhas que faz parte da nossa história de vida, da nossa história de ser humano. Consegui te responder? Ah, tudo bem, podemos sim, tá? Só que o que você vai fazer? Se tirar o sono, você vai trabalhar aquilo que eu disse, se concentrar no estado emocional, liberando, liberando, liberando. Quando vê, você está dormindo, né? Quando vê, você dorme. Agora, te respondendo isso, lembrei de uma técnica, quando eu disse quando eu respondi a primeira pergunta da pesquisa que eu fiz, a gente pode, quando dormir, para lembrar os sonhos, são técnicas tibetanas, tá? Tem uma técnica tibetana que você visualiza o A em vermelho na garganta, né? Visualiza e vai sempre visualizando e deixando quando vê se está dormindo e pede, essa noite eu vou lembrar de meus sonhos, tá? Essa técnica do A em vermelho é da yoga tibetana dos sonhos. E tem uma outra técnica também tibetana que você visualiza uma esfera azul aqui na garganta, porque a garganta é o meio da comunicação com o inconsciente, é um centro de energia de comunicação, tá? Tudo bem? Mais perguntas? Então vamos para um sonho? Vamos aprender um pouco no sonho? Vamos lá ver. O sonho eu vou ter que ler, porque o sonho analisado pela sonhadora não é um sonho meu que eu estou contando, tá bom? Vamos ver o seguinte. Então você sabe que os nossos sonhos são fotografias fiéis, né, da nossa psique, do que acontece na nossa psique. Bom, a sonhadora deu um título para o sonho dela. Ela disse assim, a velha generosa. Então vamos lá. Ela conta o sonho dela assim, ó. Eu estou com uma velha grisalha, desleixada, bem descuidada. Ela me chama e me abre um armário e mostra seus belos tecidos e contas. Eram diferentes cores e matizes, todos lindos. Perguntei por que não usava. Ela responde, porque vou dar a você.
Tem certeza que vai dar para mim, diz a sonhadora, no sonho. Sim, quero dá-los especialmente a você. Respondo, não tenho certeza que aceito e nem sei se usaria e me despeço. Soninha, beijinho Soninha, você entrou agora, tudo bem? Eu estou relatando um sonho e a gente vai avaliar como um sonho. Se quiser ajudar a analisá-lo também, tá bom? Beijo! Que bom estar aqui! Então, vamos lá ver? Vamos ver. Você sabe que por uma análise de um sonho, o terapeuta, ele pontua, ele vai dando algumas dicas, mas quem analisa é o sonhador. Porque a história é dele, porque a vivência é dele, o que o sonho fala para ele é dele, traz para ele. Então ele tem que avaliar, e ele vai ter que avaliar. Nós vamos avaliando pela livre associação, por amplificação, ou lendo o sonho e a gente vai avaliando. Tudo bem? Letícia, tudo bem, Letícia? E sonhar com guerra? É uma pergunta da Letícia. E se sonhar com guerra, se nunca tive em uma? Sempre sonho como se tivesse em um lugar de guerra. Letícia, minha querida, eu estava me ouvindo, né? Quando eu estava falando. Os nossos sonhos, eles expressam o nosso estado emocional. Você vai avaliar, Letícia, quando esse é um sonho recorrente, porque você está dizendo assim, ó, sempre sonho como se estivesse em um lugar de guerra, né? Os nossos sonhos, eles usam símbolos, eles usam expressões para falar de como nós estamos nos sentindo. Você vai avaliar o que simboliza essa guerra para vocês, em que momento, que estado emocional, que sentimentos são esses que o teu inconsciente está te dizendo. Acalma, Letícia, né? O que é guerra, né? Guerra é uma luta, né? Guerra é uma coisa, é um sonho que ele está te dizendo. Letícia, vamos avaliar o porquê. Precisamos levar o mundo em guerra ou não? Então trabalhe com esses sentimentos. Eu dei uma técnica boa. Quando você entra naquilo lá, sente o que é, quais são as emoções, quais são os sentimentos, que com certeza uma guerra vai nos deixar quase como um pesadelo, Letícia. E os pesadelos, eles vêm que são sonhos mais impactantes, para com que a gente dê mais ouvido. Esse é o sonho recorrente. Os sonhos recorrentes, eles nos trazem uma mensagem. E nós temos que descobrir a mensagem que traz aquele sonho. É preciso trabalhar esse sonho, tá, minha linda? Olá! Oi! Tá? Então, de repente, é um estado emocional vivendo naquele momento. Aí você vai ver o que está acontecendo na tua vida, o que está te trazendo tudo isso, tá bom? Vamos voltar para o nosso sonho, então? Então, como eu estava dizendo, que mais ou menos sempre é a sonhadora que refere, então a sonhadora refere que esse sonho desperta nela um sentimento de não ser merecedora. Tá? Refere que é uma ferida da infância, um sentimento de desmerecimento por não ter recebido os cuidados maternos e paternos. Olha que interessante, olha o que ela descobriu. Por isso que eu disse, os sonhos nos mostram pistas. Eles têm uma sabedoria que nos ensina, tá? Refere a sua dificuldade de receber e dar amor. Ela se tornou uma pessoa seca por dentro. Então ela traz que esse sonho, que essa velha, que é a velha sábia, é um arquétipo, gente. O arquétipo, a velha sábia, significa uma sabedoria. A velha sábia. Mas olha como essa velha sábia se apresenta para ela. É desleixada, é descuidada, mas mostra para ela uma beleza interior. Está mostrando para ela que ela tem uma beleza interior. São tecidos coloridos de vários matizes e contas coloridas, né? E ela dá, é para você, né? É para você. Então o que esse sonho pode estar dizendo para ela? Não trabalhe com esse sentimento de rejeição, trabalhe com a tua ferida da infância, para que você não se torne uma velha desleixada, né, descuidada. Então, ela está trazendo, está dando
um clamor, é quase esse sonho um clamor para a sonhadora para dizer, cuide de você, volte, trabalhe com o sentimento de rejeição. Lembra que eu disse que os sentimentos de rejeição, de abandono, eles são muito comuns aos nossos sonhos, porque é natural, normal, esse sentimento de rejeição na nossa psique. Por quê, gente? A nossa cabeça, nós somos muito complexos, né? E aí a gente vai dar significado, nós vamos dar significado para cada emoção, para cada evento vivido, experienciado. Muitas vezes nós identificamos uma rejeição e sentimos elas, e ela fica reprimida no inconsciente, sem com que realmente tivesse sido abandonada fisicamente, concretamente, né? Então esses sentimentos fazem parte da nossa condição humana. O que nós temos que trabalhar? Nós temos que trabalhar esse sentimento. Nós temos que se libertar dele e trabalhar com a vida, com a alegria, né? Com a liberdade, com as coisas boas que tem. Hoje tem a psicologia positiva aí nos mostrando, né? Que a gente pode trabalhar. A gente sabe que uma emoção triste, o nosso cérebro tem uma frequência, e uma emoção de alegria, o nosso cérebro tem outra. Por exemplo, assim, até os neurotransmissores do nosso cérebro são diferentes, né? Entendeu? Para ela se libertar da rejeição, para ela se libertar da rejeição, ela lida. Linda amada. E sim, está mostrando, ela está recebendo o que a velha sábia dá para ela. Ela abre um armário, vários tecidos coloridos e várias cores. Mas é para mim, ela diz, ela não aceita, ela não quer. Então, o que ela viu? E ela se deu por conta. Então, os sonhos nos ensinam isto. Então, os sonhos, eles trazem essa narrativa que muitas vezes é difícil de entender. Mas se nós formos fazer a amplificação e entender e associar com a nossa história, nós vamos descobrir os sentimentos. Ela descobriu um sentimento que ela pode trabalhar. Então, associar com a vida real, né? Quando alguém dá algo, diz ela assim, ó, associando com a vida real. Quando alguém me dá algo, eu tenho dificuldade de receber e sinto vergonha. Ela sente vergonha, sentimento de vergonha. Então, cada vez agora que alguém der algo a ela e que ela tiver esse sentimento, ela vai trabalhar esse sentimento porque ela já reconhece isso. Ela pode ser merecedora, sim. Todos nós somos merecedores, sim. Né? Aí vai depender de como nós damos um significado para a situação da nossa vida, né? Na verdade, vamos ver o que ela me diz. Bom, esse sonho eu posso dizer, né? Que esse sonho, aí sou eu que estou dizendo, tá? Que pode estar sendo sentido, ela está tendo um sentido de baixa autoestima, um sentimento de inferioridade, né? Que pode ser trabalhado. Nós podemos trabalhar, que esse é importante. E os nossos sonhos nos mostram essa sabedoria e nos também impulsionam essa força para mudar. Se eu não consigo trabalhar sozinha, eu vou buscar ajuda para com que eu possa trabalhar, né? Alguma pergunta sobre esse sonho, gente? Você deu para perceber que sonho maravilhoso, né? Sonho, olha o que traz, olha os sentimentos que traz, né? O que esse sonho remeteu a situações dessa sonhadora da infância. Ela pode ser trabalhada. Vamos para um outro sonho. Oi, Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem? Nós estamos analisando um sonho, Bárbara, aqui, com que a gente possa aprender a analisar os nossos e que a gente possa aprender a descobrir essa mensagem, o que está por detrás. Vocês imaginaram que eu lendo, quando a primeira vez que eu li esse sonho e que podia vir todo esse conteúdo emocional? Todo um conteúdo emocional. Então, os sonhos nos trazem esses conteúdos emocionais, eles trazem esse estado emocionais e que nós temos que trabalhar. Nós temos que mudar a frequência deles, né? Mudar o núcleo desse emaranhado de emoção. O que é um complexo? Né? Um complexo é um conteúdo emocional
que ele, eu digo que é condensado, que tem um emaranhado daquilo lá. E naquele emaranhado, e trabalhando o sonho, nós vamos desenrolando, desenrolando. E nós vamos desenrolar os nossos conflitos, e nós viver uma vida melhor, e os sonhos nos ajudam. O sonho é uma ferramenta que nos ajuda. Combinado? Então a gente muda de frequência, né? A gente pode fazer isso. Vai desmanchando esses emaranhados, vai matando o sentimento de rejeição, de abandono, de inferioridade, né? Por quê? Porque nós registramos em algum momento isso no nosso inconsciente, está lá. Tudo que está no inconsciente, quando ele vem a nível consciente, para o inconsciente ele é real, tá? O inconsciente, ele é ilógico, tá? Ele não funciona como a parte lógica do nosso cérebro, que raciocina, que vê, que analisa, que reflete. É isso, não é isso. Então, todo o enredo desse sonho, quando ele já veio para a nossa mente consciente, é porque o inconsciente ele já sabe o que é. E quando a gente começa a fazer a ressonância desse campo eletromagnético, vem a nível de pensamentos, vem a nível de insights. Olha o insight que ela teve, que maravilhoso, né? Vamos para outro sonho? Vamos ver assim, diz a sonhadora, né? Estou no meu ambiente de trabalho, me despedindo de uma colega. Quando saio, sinto confusa, não sei para onde ir e no momento me acordo. Né? Um sonho curto, simples, os dois são curtos e simples, mas que traz uma mensagem para a sonhadora. Vamos descobrir agora, ver como é que essa sonhadora descobriu o que significa isso. Olha aqui, ó. No início a gente tem uma dificuldade de saber. Bom, estou no meu ambiente de trabalho, né? Me despeço para mim ir embora, né? E quando saio, fico confusa e não sei para onde ir. Quais os elementos? Vamos ver quais são os elementos desse sonho, porque eu já ensinei vocês como a grande parte que faz parte que vê todas as semanas a minha live, sabe, né? Que a gente vai avaliando como uma técnica de Calvin Wall, que é uma técnica que ele colocou que qualquer um pode analisar seus sonhos, desde que ele possa ver quem é o ego onírico. O ego onírico, só para lembrar, o ego onírico é aquele que atua no sonho. E ele diz assim, como é que é o ambiente no sonho? O ambiente no sonho é como eu vejo o mundo. E aí nós vamos até que avaliar como a gente vê o mundo, seus sonhos são claros, seus sonhos escuros, seus sonhos, como é que é esse ambiente aí, né? Como é que eu vejo os outros, que não são os outros, que são aspectos nossos, né? Que como eu avalio aqueles personagens nos sonhos e que contracenam comigo, né? A sonhadora, a velha sábia, no sonho que nós já vimos, a colega de trabalho nesse sonho. Então, como é que a gente avalia isso? Né? Eu vou avaliar o que eu me identifico de positivo com eles e o que eu não me agrada muito com relação àquela pessoa. E aí eu vou vendo quais são os meus impulsos nos sonhos e quais são os meus conflitos. Dá para ver, né? Vocês viram que no sonho anterior eu não fiz essa análise dentro dessa técnica que é fácil de a gente poder avaliar. Mas qual é o conflito do sonho anterior, daquela que sou com a velha sábia? Né? Conflito da infância, carência afetiva. Ela tem que trabalhar esse conflito. Né? Então vamos ver aqui o que a sonhadora fala sobre seu sonho aqui. Né? Um sonho simples. Vamos ver. Quais os elementos? Vamos ver quais são os elementos do sonho. Um ambiente de trabalho, uma colega, uma despedida e uma saída sem saber para onde. Então já dá para ter uma ideia, né? Uma despedida, uma colega de trabalho, né? E uma saída que eu não sei para onde, que não vi a saída. Quais são essas são as pistas do sonho, que como a gente vai poder chegar ao que está por detrás, que ele fala para nós, né?
Então, no sonho, sempre a gente se atém o que acontece, o que vem acontecendo conosco, quais são nossas preocupações, quais são as nossas angústias, como é que são as minhas relações, tanto no trabalho, como com os meus familiares, e assim vai, né? E a gente vai avaliando. E o que vai acontecendo comigo, e aí eu vou podendo, mais uma perguntinha. Sonho é bom? Podemos ficar sem medos? Deixa eu te colocar uma coisa assim, ó. O medo, ele é um certo medo nós temos que ter, tá? Porque o sonho, ele funciona como um mecanismo de defesa. Só nós vamos avaliar quando os medos impedem de nós fazermos as nossas coisas, quando os medos nos congelam e que nós não conseguimos transpor as nossas coisas. Aí sim, esse tem que ser trabalhado e pode sim ficar sem esse medo quando eu estou falando sobre a frequência dele. O medo para te manter segura, sim, né? Esse certo um medinho que você pode ter para com que você não te exponha demais nesse momento de uma pandemia, para com que você não se exponha e tenha a sua preservação e preserve o outro, isso é saudável, entendeu? De repensar, eu vou me expor, não vou para aquele lugar, eu posso, esse medo é saudável. O que não pode é aquele medo que você venha ter uma ansiedade muito grande, ter crises por causa do medo que te paralise. Esse não, esse faz mal, esse dá estresse, né? E os estresses, eles baixam nosso sistema imune e nós vamos pegar a doença porque nosso sistema imune, tanto o psicológico como o físico, vai estar fraco. E nós precisamos de estar com o sistema imune tanto psíquico como físico forte. E um ego forte para lidar com a situação. Entendeu? Porque o medo exagerado, nós ficamos com um ego frágil, medroso, fraco. Não, nós vamos superar. O medo é só para manter o nosso equilíbrio, manter o equilíbrio, para não se arriscar. O equilíbrio que é preventivo, tá bom? Nós precisamos de um certo medo, tá? Nós não vamos ficar sem medo, não tem como. O medo é uma emoção inata. Nós nascemos com ele, entendeu? Que é um mecanismo de defesa. Ok? Respondi? Então vamos para a análise do nosso sonho. Vamos ver a mensagem do sonho. A sonhadora associa com o momento que está. Olha que ela associa, por isso que é importante com que a gente avalie o que está acontecendo conosco no momento. A sonhadora associa com o momento que está tomando uma decisão, que é uma mudança de emprego. Ela se sente insegura, tem dúvida, receio e medo sobre o que pode acontecer nessa mudança de emprego. Então, o que é esse sonho, né? Então, esse sonho trouxe para ela essa incerteza. Com certeza tem uma incerteza aí, né? Quando tu faz uma mudança, quando tu toma uma decisão, você tem que refletir, você tem que avaliar e ver, né? Mais uma mudança de emprego, né? Quais foram os insights, né? O tema principal, uma despedida e uma incerteza. Vamos falar sobre o tema principal do sonho. Vamos ver. Então, os insights da sonhadora. Ela conclui que, apesar de ter o perfil que se arrisca, deve agir com prudência quanto mudar de atividade, pois a possibilidade de êxito é incerta. Identifica também seu lado mercenário como um alerta para essa mudança de atitude de vida. Por que ela coloca um alerta sobre o estado mercenário, ela fazendo associação com relação ao que ela admira naquela colega de trabalho e o que ela não admira. Ela admira na colega ser uma guerreira, uma lutadora, mas a colega não mede esforço quando se trata de benefício seu, para si. Tá? Então, aí que ela associou, mas eu estou trocando o emprego porque eu quero ganhar mais dinheiro, ela disse, né? Mas não sei se seria isso, mas é a sonhadora que associa, né?
no sentido de que ter um motivo para melhorar de trabalho e ganhar mais, isso é positivo. Só que o sonho coloca que tem uma despedida, mas tem uma incerteza. Ela sai e não sabe para onde vai. Então ela associou com isso. Bom, eu não vejo nada, tem alguma coisa aqui ainda. Claro, acho que ela tem que refletir, né? E se é a hora, é o momento, ou avaliar melhor, que aí é a questão, a gente avalia a questão, né? Já que o sonho traz isso, avalia e traz um momento de trabalho, uma despedida. Acho que uma despedida é interessante, porque ela se despede, o sonho está colocando, mas ela precisa de refletir melhor sobre a realidade da decisão dela. Não que ela não vá tomar, ela vai tomar decisão, mas ela vai se é o momento agora ou se é o momento daqui um pouquinho, entendeu? Então os sonhos, eles nos dão pistas e a gente vai descobrindo que passos e que caminhos nós vamos seguir, né? Mais uns insights da sonhadora. Olha aqui, ó. Ela diz: bom, isso me traz insegurança e incerteza por não saber para onde ir, que trazia no sonho. Dúvida por perceber que as coisas não estão claras para ela, porque ela não relata ali no sonho, mas ela disse que o sonho era escuro, que quando ela saiu, ela é escuro, ela não sabia para onde ir, né? Então falta clareza, ela diz, para decidir, pois o ambiente está na penumbra, ela diz. Então o que ela deve fazer? O que ela deve fazer nesse sonho? Ela vai refletir sobre o sonho, já que traz uma realidade de trabalho, traz uma colega de trabalho e traz um ambiente, uma incerteza. Pode com que nem poderia ser, por isso que o terapeuta não pode avaliar, quem tem que avaliar é o sonhador, porque ele está vivendo a história. Ela está vivendo a história agora dessa mudança. E aí vem um sonho assim. E ela associa que está no ambiente de trabalho. Então nós vamos avaliar o que esse sonho diz. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, não que ela não vai mudar, e nem pode dizer que não mude de trabalho, mas ela vai refletir se está seguro, se é bom e se é interessante. Então os sonhos nos ajudam aí, né? Para que possa ir clareando, que possa clarear coisas para nós com relação à tomada das decisões, já que eles nos orientam, né? Eles nos orientam, eles nos passam mensagens, eles falam de nós para nós, né? Muitas vezes a gente não gosta de que a gente vê nos nossos sonhos, mas nós temos que avaliar o motivo, o porquê disso, né? Ter coragem é importante, realmente nós temos que ter coragem para enfrentar nossos sonhos. Nós temos que ter coragem, Letícia, para enfrentar aqueles sonhos de guerra recorrentes e descobrir por que o inconsciente está mostrando de maneira mais vezes que ele quer que você ouça, ele quer que você dê atenção. Sim, coragem, você tem que ter coragem, né? Coragem. Trabalho é o ganha-pão, por isso ela está intrigada. Realmente, né? O trabalho, ela já tem um trabalho, tá? Ela está querendo, como ela diz assim, ó, eu me arrisco, né? Ela se arrisca, eu acho que o arriscar faz bem, passar pelas experiências. Então é importante, houve uma coisinha de luz, eu acho que aqui, né? Então, assim, nós temos que ter coragem, sim, né? Quando a gente vai mudar de um trabalho, a gente tem que refletir, a gente tem que ver se a gente tem que estar com o pé mais no chão, a gente tem que ver mais, porque o sonho mostra, ela não está vendo, né? Ela não sabe para onde ir ainda, então ela está insegura. Bom, pessoal, não sei como é que está o nosso horário, o nosso horário já está findando. Mais alguma perguntinha? Antes de nós ir até o final? Alguém tem algum tema específico que a gente possa abordar, que é interessante, pergunta, dúvidas, né? Lá no link da bio, Meditações, ele tem uma pesquisa, que ali tem umas perguntinhas para vocês responderem, que de repente vocês responderem, eu posso até responder depois, tá? Aqui em Santa Maria, nossa doutora da cabeça está poderosa. Agora identifiquei quem é você, viu? Que por esse número aí do teu Instagram eu não tinha identificado.
Ah, tá. Consegui identificar você. Ah. Bom, meus queridos, alguma pergunta? Então, nós ficamos para a próxima segunda, porque nós temos pouquinho tempo e eu vou me despedindo e quero me despedir de vocês e quero agradecer esse precioso tempo que eu sei que o nosso tempo é precioso, por me ouvir, por estar me ouvindo e eu poder estar aqui falando para vocês de um tema que eu gosto muito. Tá? Um beijão, uma boa noite, bons sonhos e trabalhem os sonhos de vocês. Tá? Diariamente, tem como hábito escrever sonhos, tem hábito de poder tentar identificar. Quando a gente começa a dar ouvidos aos nossos sonhos, eles vêm com mais nitidez e a gente começa a já afinar a intuição e saber o que eles nos mandam. Tá? Um beijo. Beijo, querido.